Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma breve revisão dos conceitos que nós vimos sobre estrutura de sistemas operacionais. Só para a gente poder abordar e dar continuidade ao nosso conteúdo. Esse conteúdo aqui foi dado de forma anterior ao fim do período presencial das aulas do semestre 2020.1, mas vamos dar continuidade aqui só para poder fazer uma abordagem e recapitular. Quanto à estrutura, o sistema operacional é dividido em diversas partes, em diversos modos e de diversas maneiras. A primeira delas, que pode ser feita dentro da literatura sobre a divisão, foi a que a gente chama de divisão simples do sistema operacional. Então, foi dado aí como estrutura simples, uma das formas de divisão. O primeiro sistema operacional foi o MS-DOS a utilizar esse tipo de abordagem. Quanto aí o MS-DOS que veio a utilizar essa primeira abordagem da estrutura de sistemas operacionais de forma simples. Por que ele adota esse termo de estrutura? Porque lá dentro de como é construído o software, né, o sistema operacional como um todo, não existia uma subdivisão em módulos. Então a divisão do sistema operacional não era definida, não se sabia como é que se comunicavam as estruturas internas lá, era tudo em um único bloco. Então ele possuía alguma estrutura, né? Não era só um embolado de coisas. Então as interfaces e funcionalidades não eram bem separadas, porque possuíam aí coisas que para a comunicação entre elas, por exemplo, a interface do programa, o Adobe aqui, com uma estrutura lá do sistema operacional de entrada e saída, do monitor, algo do tipo, não se sabia onde que se localizava aquilo, e se localizava, não se sabia como era a comunicação direta ou indireta entre essas partes. Então essa era a estrutura. Nós temos aqui uma figura que interpreta isso. Apesar de a gente estar vendo aqui essas partes aqui divididas, né, é só uma forma da figura ilustrar como é que é feita essa junção das partes. Existia todo o bloco aqui do meu sistema operacional, da estrutura do meu sistema operacional do MS-DOS, essa aqui é a abordagem do MS-DOS, e onde os aplicativos, onde os programas do sistema residente, né, que seria o sistema operacional, onde os drives se localizavam do MS-DOS e os drives de hardware se localizavam. Porém, isso tudo estava nesse bloco de informação aqui. Então estava bem tudo unido em um único local. É quando a gente começa a aprender a programar, assim, orientação a objetos, e está tudo em uma única classe. Mas lá tem algumas subdivisões, apesar de não estar característico com classes, orientação a objeto, com interfaces, quem faz o quê. Então essa era a estrutura básica de um sistema operacional lá do MS-DOS, né? Sistema operacional com estrutura do tipo simples. E existem outras que foram evoluindo ao longo do tempo, que foram surgindo as estruturas em camadas, que aí já foi uma grande evolução quando se trata de desenvolvimento de software, né? No caso o sistema operacional não é diferente, ele é um software, então a divisão dele de forma característica, aí, levando em conta diversas situações. No caso do sistema em camadas, então é dividido em números que a gente chama de níveis. São os níveis aqui de subdivisão. Cada um construído uma camada inferior. Ou um esquema de pirâmide, esquema de camadas, mesmo esquema de pilha. Então a camada mais baixa, que a gente chama de camada zero, é justamente responsável pelo hardware, a primeira camada do nosso sistema operacional responsável por comunicação interna, por saber como é que o meu software vai se comunicar com os componentes internos do meu computador, memória, processador, dispositivo de entrada e saída, interface de comunicação, bus de comunicação. E a camada mais alta que chama de camada N, que é aquela camada, sempre vai ser a camada de interface do usuário. Esse programa aqui, o Adobe, por exemplo, é uma camada, o software em si, o sistema operacional que a gente está vendo aqui na tela, ele é uma camada responsável por a camada principal em relação à comunicação com o usuário. Então, ele é a primeira camada de cima para baixo, né? Então ele é o topo da comunicação. E de baixo para cima a gente tem a camada de hardware. E as camadas são selecionadas de que forma, né? De acordo com, só utiliza o serviço e função da camada inferior a ela. Então, quem vier
A camada N quer se comunicar com o hardware, então a camada lá do topo vai se comunicar com ela. E também implementa a característica de modularidade, é feito em módulos, diferentemente do que a gente viu aqui no sistema de estrutura simples, não existia esses módulos. Então está aqui a ilustração dessa figura, fica claro, né? A camada N, seria essa camada aqui, a camada do usuário. As camadas inferiores vão se comunicando com as outras camadas posteriores a ela. Então esse é um esquema de comunicação de cima para baixo ou de baixo para cima. Se um usuário quer fazer alguma alteração de questões de controle de memória, de otimização de memória, ou de controlador de registradores de processador, ele vai ter que se comunicar aqui diretamente depois com o shell de comando. Através do shell de comando ele vai para o kernel, né, o núcleo do nosso sistema. Depois do kernel ele vai fazer o controle dessa informação para os dispositivos de hardware, né, que vai fazer essa comunicação aqui. Então, essa é a divisão básica aqui do nosso sistema em camadas. Cada uma das camadas são divididas e a comunicação delas é de uma com a anterior. A estrutura do microkernel, mais um tipo de estrutura, é justamente o que? Nós temos aqui, no exemplo anterior, nós temos o kernel do sistema. Nós já vimos esse conceito, que é nada mais do que o núcleo do nosso sistema operacional responsável por diversas atividades essenciais dentro do nosso sistema operacional. Então, esse tipo de estrutura de microkernel, o que é que ele faz? Ele torna o espaço, ele torna o kernel o mais próximo do usuário possível. A estrutura necessária vem do kernel principal, do núcleo principal, mas ele faz com que fique mais próximo do usuário. Já vai ficar claro quando a gente for mostrar a figura. Então, quais as vantagens disso? Eu ter partes do núcleo mais próximo de mim, o usuário do sistema. Facilidade de estender o microkernel, então eu consigo criar aplicações, desenvolver aplicações sem ter que ter um nível de acesso ou um nível de controle muito próximo ao nosso sistema operacional, o núcleo principal do sistema operacional. Isso já leva a outra característica, é justamente ser mais seguro, tornar mais seguro essa estrutura em microkernel. Então, facilidade de portar o sistema operacional para novas arquiteturas. Se você tem lá um sistema que foi feito em Unix e quer passar para um sistema que foi feito utilizando a estrutura do Windows, e se eu tenho partes disso que são feitas em módulos no microkernel, eu não preciso saber quais as características do kernel principal daquele sistema. Eu consigo portar ele. Isso é muito comum em linguagens de programação. Nós, inclusive, vamos ver em outras estruturas de SO. Mais confiabilidade, né? Menos código, então mais confiabilidade, facilidade de portar, facilidade de estender e mais seguro. São as características do microkernel. A confiabilidade é o quê? Menos código executado em modo kernel. Por quê? Quanto menos acesso eu tenho ao núcleo, melhor é para mim. Melhor eu evito acesso indevido ao meu sistema operacional. E as desvantagens, né? Além de todas essas vantagens. Perda de desempenho. Por quê? Se eu estou adicionando diversas camadas, então o meu caminho que antes era mais direto, se eu queria fazer um caminho, eu passava por um menor percurso, agora não, eu tenho que fazer diversas procuras, buscas dentro da minha estrutura do SO. Então, causada pelo que? Justamente pela comunicação mais frequente entre modo usuário e o modo kernel. Vai ter o microkernel que vai se comunicar com o usuário e o usuário vai se comunicar com o modo kernel e assim vai ter essas camadas extras. Aqui na figura nós temos a ilustração. Ó. Do lado esquerdo aqui da figura nós temos a ilustração do microkernel. E do lado direito nós temos a do monolítico, né? o kernel de módulo único. Nós temos aqui a nossa aplicação, imaginei que é um programa qualquer, um editor de texto, uma IDE de desenvolvimento, o Eclipse, por exemplo, e ele quer fazer, seja um aplicativo, quer fazer a comunicação, por exemplo, com um dispositivo de entrada e saída, né? Um device aqui, um drive de um dispositivo de entrada e saída, de um pendrive, de uma câmera, algo do tipo. Então, a aplicação vai se comunicar com esse microkernel, isso aqui é uma estrutura de microkernel, essa pequena aqui, essa parte de subdivisão com as outras, e vai fazer a comunicação direta aqui, ó, entre o hardware e o que é necessário, né, as partes necessárias aí do meu sistema operacional. E essa aqui é a diferença ó, entre a aplicação, utilizando o kernel monolítico. Nós vamos ter diversas camadas para cada um das nossas funcionalidades do nosso sistema. Cada uma delas vão estar divididas em camadas e não vai ter algo específico. Se eu quero
a aplicação quer fazer alguma operação utilizando aqui o drive do dispositivo que ele quer se comunicar, uma câmera, um pendrive, um dispositivo que venha se conectar a ele, vai ter que percorrer essas camadas aqui. Então se torna muito menos seguro, porque eu vou ter acesso direto ao componente completo do modo kernel, diferentemente do modo microkernel, que eu vou ter só um pedaço dele, que é essencial para aquela situação, e se vier a ser necessário outra parte, aí sim que ele vai obter a permissão. E a estrutura em módulos, que é outro tipo de estrutura, é a estrutura dos sistemas operacionais atuais. Eles utilizam essa estrutura aqui. Então, a abordagem utilizando a linguagem orientada a objetos, né, o que é muito comum, se você tem conhecimento, pelo menos básico, aí de orientação a objetos, percebe que é muito poderoso utilizar os termos de orientação a objetos para o desenvolvimento de software, seja em qualquer linguagem orientada a objetos que você venha a utilizar. Então, cada componente-chave é separado dos demais. É como eu separar a classe dos métodos, os métodos dos meus atributos, do tipo de acesso, se é privado, se é público, se é protegido. Vou utilizar interfaces para comunicação, vou fazer comunicação com servlets, então isso tudo eu consigo utilizar. Eles conversam entre si através das interfaces, justamente as linguagens de programação orientada a objeto proporcionam isso, né, que são os nossos contratos para uma determinada classe, para um determinado módulo do nosso sistema. Então, cada um pode ser carregado no kernel apenas quando necessário. Aí eu utilizo uma vantagem muito grande. Só vou utilizar aquilo quando for preciso. Não precisar carregar na memória tudo que eu não vou utilizar, ou não vou ter certeza que eu vou utilizar. Então, de forma geral, é parecido com o sistema anterior, o sistema em camadas, que nós vimos, a essência do microkernel, o antes do microkernel. Porém, é mais flexível, porque as linguagens orientadas a objeto proporcionam isso. E essa é a estrutura do SO em módulos. Ela funciona dessa forma. Você tem um kernel básico, lá, por exemplo, aqui utiliza no livro, do livro esse exemplo, ele é lá do Solaris, do sistema Solaris, sistema do tipo Unix. E quando o kernel básico, o usuário precisar acessar algum tipo de sistema de arquivo, vai lá modificar o sistema para FAT, para NTFS, formatar uma determinada unidade, então ele vai lá e solicita. Quando eu for fazer o transporte de informações, sei lá, de um pendrive, de uma unidade de armazenamento para outra, então ele vai solicitar o que for necessário e vai fazer essa comunicação aqui, sem ter que carregar todas essas funcionalidades no meu sistema quando ele carregar ou quando eu for trazer isso tudo para a memória. Então essas são as estruturas básicas dos sistemas operacionais, são as mais comuns, né? Existem outras. Na próxima aula a gente vai começar a ver um novo conceito, que é o conceito de máquina virtual. Então a gente continua na próxima aula.